Boa, galera. Meu nome é Felipe Dax. Queria chamar aqui meu colega Alan Vinícius. Somos universitários lá da Unijorge e hoje viemos falar para vocês sobre um tema de física, né? E vamos utilizar um método de cálculo para resolver esse problema. O que a gente vai apresentar para vocês hoje aqui? É um problema, um caso real, né, que fala sobre a lei de aquecimento e resfriamento de Newton. Para a gente começar a resolver essa questão, é importante que a gente entenda um pouco do que diz Newton sobre essa lei. A lei diz que a taxa de variação da temperatura de um objeto, ela vai variar de acordo com a diferença da temperatura entre o mesmo objeto e o ambiente que ele está inserido. Ou seja, explicando em miúdos, a quantidade de calor que vai sair deste objeto, ele vai variar, seja esse objeto com a temperatura maior ou menor que o ambiente, ela vai variar de acordo com essa diferença da temperatura do ambiente com a temperatura que ele se encontra. Tendo conhecimento de todo esse conceito, eu vou passar a palavra agora para o meu colega Alan, que vai iniciar a questão. Boa tarde, galera. Somos aí representantes dos guerreiros do cálculo e, como deixado pelo meu colega, nós temos um problema de caráter físico e a ideia é que a gente resolva ele com conhecimentos e conceitos de cálculo, mais precisamente de cálculo 3. Com licença. A ideia é que a gente consiga resolver esse problema através de EDO. O que é EDO? A sigla representa o nome equação diferencial ordinária e ela é quando você tem uma função incógnita que é função de uma outra variável, assim como já sabemos, certo? Este problema nós vamos ver qual é a EDO que mais se aplica para resolvermos. Antes deste passo, vamos analisar qual é a questão que a gente tem para iniciar o pensamento. Temos a seguinte questão: considerando que a temperatura ambiente é 25 graus, e se temos uma xícara de café que está inicialmente a 100 graus, 20 minutos depois, esta temperatura cai para 80. Qual o tempo necessário para que a temperatura seja de 30 graus? O que é que ele quer saber? Ele disse que você tem uma temperatura ambiente e tem um líquido de uma determinada temperatura, certo? Que nesse caso a temperatura ambiente é 25 e tem um líquido a 100 graus. Passado um tempo, 20 minutos, determina-se que a temperatura do líquido está a 80. Ele quer saber, quando a temperatura do líquido estiver em 30 graus, quanto tempo se passou. Bom, antes, quando temos uma questão conceitualizada, o interessante é que a gente explicite as informações, os dados que a questão nos deu, para que a gente possa manipular matematicamente e chegar a uma equação ideal. Bom, explicitando os dados, nós temos o seguinte: ele nos disse que a temperatura ambiente é 25 graus, nos disse também que a temperatura, quando o tempo é zero, do líquido é de 100 graus, nos disse que a temperatura final é 30 graus. Essa temperatura de 30 graus, ele vai querer saber se estava em 100 e foi para 30, quanto tempo se passou. Bom, analisando esses dados, a gente consegue extrair a proporção que existe, ou seja, o tempo em função da temperatura, nós temos de que, quando o tempo era zero, a gente tinha um líquido a 100 graus. Quando se passou 20 minutos, a gente teve um líquido a 80 graus. Essa proporcionalidade vai nos ajudar ao longo da nossa resolução, porque a gente vai querer achar a temperatura final, né? Então vamos lá. Com base nas informações que nosso colega Felipe disse, Newton deixou uma lei que diz que a fórmula que descreve a temperatura de um objeto, ela é a variação da temperatura em relação ao tempo igual uma constante vezes esta variação da temperatura. Basicamente é o que está escrito aqui de forma matemática. dTzão sobre dt é igual a K, que é uma constante que não sabemos o valor, mas vamos precisar achar, vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura ambiente que ele deu na questão. Os únicos dados que não temos é a constante e a temperatura final. Com licença. Continuando aqui, com base nas informações que já temos até agora, tanto física como de cálculo, vamos partir para o primeiro passo da nossa resolução. Vamos considerar que y seja esta variação de temperatura, como consta aqui. Portanto, temos que dy sobre dt é igual à variação de temperatura em relação ao tempo. Significa dizer que, substituindo essas informações na equação que já tínhamos, que falamos agora há pouco,
nós vamos encontrar que a variação de temperatura sobre o tempo é igual a constante vezes y. Por que eu disse a variação de temperatura? Y representa a variação de temperatura. Então, nós temos aqui a variação de temperatura em relação ao tempo é igual a um constante, que não sabemos qual é, vezes esta variação de temperatura. Portanto, esta expressão representa uma equação diferencial ordinária de variáveis separáveis. Como o nome já disse, para a gente começar a resolver uma EDO de variáveis separáveis, nós temos que separar estas variáveis. A ideia é que a gente manipule isso matematicamente e consiga obter uma expressão em que o lado tenha um tipo de variável e que do outro lado da expressão tenha outro tipo de variável. Dessa forma, vamos resolver. O segundo passo é justamente a resolução desta EDO. Essa resolução vai nos levar à solução geral para que possamos extrair o que a questão pede, que é o tempo. Fazendo assim, manipulando matematicamente para que tenhamos variáveis em cada lado, variáveis diferentes, temos que, jogando dt para lá e o y para cá, temos dy sobre y, que é igual a k vezes dt. Integrando isso, você obtém que ln de y é igual a kt. Basicamente, ele integrou, normalmente. Mais uma constante arbitrária, que já é regra da integração que sabemos com conhecimentos de cálculo 2. Certo? Aplicando a exponencial, para que a gente possa explicitar o nosso y, temos que y é igual a constante vezes e na kt. Esta representa a solução geral da variáveis separáveis. Temos que y é igual a ce vezes kt. Mas que é y? Precisamos desfazer para que a gente tenha uma equação, uma função do que a gente quer. Se y é igual a variação de temperatura, substituindo na solução geral, temos que a variação de temperatura é igual a constante vezes e na kt. Isso aí representa basicamente que a temperatura final, que é o que queremos achar, é igual a constante vezes E na kt mais a temperatura ambiente. Esta é a equação que precisamos para começar a achar em valores o tempo. Vamos passar aqui, com licença, no segundo passo. E eu queria convidar o nosso colega Felipe para participar dessa resolução. Ele vai apresentar agora como é que ficará. Bom, pessoal, depois que a gente encontrou a solução geral da EDO, a solução geral, que é a família de curvas, né, sobre um plano, é necessário e ideal que a gente encontre a solução particular dela. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aplicar os valores que nós encontramos, né, que a questão nos concedeu, nessa nova equação que foi encontrada, né, e vamos encontrar o valor da constante arbitrária. Para definirmos a solução particular de um EDO, primeiro você encontra o valor de C, que é a nossa constante arbitrária, e depois você remonta, né, a expressão original com esse valor que você encontrou. Bom, temos que a temperatura ambiente é de 25 graus Celsius. A temperatura no instante zero ela é de 100 graus Celsius. E o tempo, nessa nova equação, vai valer zero. De acordo com esses dados, podemos montar a seguinte equação. 100 vai ser igual a 25 mais a constante arbitrária vezes E elevado a zero. Por que elevado a zero? Ali tinha um K, K vezes zero é zero. A constante ela se anula. Concluímos então que a constante arbitrária vai ser 100 menos 25, porque todo número elevado a zero é igual a 1, né? Então a constante arbitrária vai valer 75. Agora que encontramos o valor da constante arbitrária, vamos remontar a nossa equação substituindo-a. Logo, teremos que a temperatura final do sistema ela vai ser igual a 25, que é a nossa temperatura ambiente, mais 75, que é a constante arbitrária, vezes o E elevado a kt, a constante e o tempo. Agora que encontramos essa nova fórmula, ela ainda não consegue nos fornecer a nossa solução, que é o tempo que vai levar a variação de 100 graus até 30 graus do nosso líquido. Vamos encontrar agora o valor da constante K, que é outra incógnita que ainda existe na função, que está impedindo da gente encontrar a temperatura final. Vamos lá. Manipulando a fórmula, nós temos que E elevado a 20 vezes K, 20 foi o tempo que a questão deu lá no início, 20 minutos, né? Vai ser igual a T
a temperatura final, menos 25, jogamos o 25 para depois do igual, dividido por 75. Pegamos 75, jogamos dividindo. Resolvendo essa conta, vai ficar E elevado a 20K igual a 55 dividido por 75. Né? T menos 25, quem é T? T é 80. 80 menos 25, 55, dividido por 75. Logo, vamos aplicar desculpa, o ln dos dois lados da equação. Teremos 20 vezes K, que é igual a ln de 55 sobre 75. Isso implica que o valor da constante da nossa equação é ln de 55 dividido por 75, tudo isso sobre 20. Calculando, vamos ter uma constante igual a menos 0,016. Tomando base desses dados, agora nós temos todas as informações para poder encontrar o tempo que a questão pediu. Encontrando o tempo. Esse é o nosso sexto passo. Nós temos novamente a nossa fórmula agora remontada. Né? Como é que ficou essa fórmula? A nossa temperatura final ela é igual a 25, que é a temperatura ambiente, mais 75, que é a constante arbitrária lá da solução particular que a gente achou, vezes E elevado a KT. Quem é K agora? K agora é menos 0,016, vezes o tempo, que é o que a gente quer achar. Vamos agora resolver essa conta. Como é que a gente faz? Pegamos todos os termos que estão ligados ao E e jogamos para o outro lado. Vai ficar aqui E elevado a menos 0,016 vezes o tempo é igual à temperatura final menos 25 sobre 75. Chegamos aplicando o ln dos dois lados da equação, temos que menos 0,016 vezes T é igual a ln de 5, né? A temperatura final menos 25. Quem é essa temperatura final? Essa temperatura final é aquele 30 graus, né, que a questão nos forneceu lá no início, que é a temperatura que a questão estipulou que querer calculasse o tempo. Menos 25 vai dar 5 sobre 75. Resolvendo isso aqui, vamos jogar o menos 0,016 para o outro lado, né? Vamos jogar ele, em vez de dividindo, multiplicando, ele vem como T igual a menos 62,5 vezes ln de 5 sobre 75. Concluindo essa conta, temos que aproximadamente o nosso T é de 169 minutos ou 2,8 horas. Né? Com isso, conseguimos concluir assim, né, a resolução da nossa questão de lei de resfriamento ou aquecimento de Newton através de um método de cálculo que foi equação diferencial ordinária. Queria chamar nosso querido colega Alan agora para a gente encerrar aqui o nosso vídeo, né, que foi um pouquinho que a gente queria passar para vocês. Bom, conforme concluído pelo nosso colega Felipe, muito bem, conseguimos trabalhar aqui os conceitos que queríamos passar para vocês. A ideia é que vocês aprendessem a identificar uma questão de caráter físico. Depois, quando você tivesse essa questão, você tivesse opções de resolver por conhecimentos de cálculo, que é justamente as aplicações da EDO. Aprendemos um pouco sobre o conceito de o que é uma equação diferencial ordinária. Trabalhamos com uma delas, existem várias outras, mas a que se aplicou para o nosso problema foi a EDO de variáveis separáveis. Aprendemos a trabalhar com ela e, portanto, chegamos no resultado que a questão solicitava. Eu queria agradecer a atenção de vocês, em nome também do meu colega Felipe, e nos apresentamos como os guerreiros do cálculo, certo? Essa foi mais uma aula, muito obrigado. Queria agradecer também, pessoal, a oportunidade. O vídeo aqui, nós, guerreiros do cálculo, queremos mostrar para vocês a resolução aí. Então, até o próximo vídeo.